Olá, estamos dando continuidade à nossa disciplina de desenvolvimento para o web utilizando o PHP. Já vimos o básico, já vimos alguns comandos do avançado e agora vamos ver um sistema, vamos ver como é que podemos utilizar o PHP para se conectar ao banco de dados para persistir uma informação por mais tempo e compartilhar em diversas páginas. Vamos aqui no Aptano, vamos criar um novo projeto. Sistema. Vamos criar aqui uma nova página. Index.php, porque a gente não vai precisar colocar, né, o valor dela. Deixa eu apagar aqui esse teste. Para poder a gente se conectar com o banco de dados, vamos precisar de um outro arquivo. Assim a gente faz separadinho, porque precisamos incluir, alterar, excluir, listar, e isso aí podem ser em vários arquivos, e a gente pode ter ainda outros arquivos que utilizam nosso banco de dados. Então é bom que a gente deixe a conexão, a forma de se conectar com o banco de dados, em um arquivo separado. Vamos colocar aqui então, criar o arquivo conexão. Arquivo, fazer aqui de uma outra forma. Arquivo salvar com para ser mais rápido. Conexão. Para fazer a conexão a gente precisa de 4 informações. Então vamos criar variáveis contendo essas informações. A primeira dela é o hosting, que é o endereço onde o banco de dados está. Como o banco de dados está na minha máquina, eu coloco o local host. Mas se, por exemplo, eu estiver utilizando um sistema de produção, então eu vou contratar um serviço de um servidor, vou enviar minhas páginas para lá, lá deve ter um banco de dados MySQL, o pessoal de lá vai me entregar uma URL, que vai ser a URL de conexão, vai ser essa URL de host. Então também vou me entregar um usuário para esse banco de dados, que no caso do ambiente de teste é o root. E vamos ter também uma senha, um password, que no caso do ambiente de teste é vazio. No final vamos precisar do nome do banco, então vamos colocar aqui banco. E qual vai ser o nome do nosso banco? Vamos ver aqui no phpMyAdmin, eu criei um banco de dados escola e nele vai ter uma tabela aluno e essa tabela vai ter o ID, nome e nota. Então aqui o nosso banco de dados vai ser o escola. Podemos criar várias tabelas em um único banco de dados. Agora vamos precisar ter uma conexão. Existem várias formas de fazer essa conexão, existe forma procedural, existe forma orientada a objeto, então cuidado quando vocês forem depois pesquisar algum material na internet. Tá? Vamos criar aqui, eu vou ensinar para vocês um modo, que eu acho que é o modo mais simples. Vamos criar aqui uma variável chamada com e vamos chamar uma função, vamos dar um new, mysqli. Existe o MySQL, uma função MySQL que também cria uma conexão, mas ela vai ser esquecida, ela vai ser retirada do código do PHP por ser insegura, e agora hoje em dia a gente utiliza o MySQLi ou PDO para acessar bancos. Então aqui eu estou mostrando para vocês o MySQL.
Para a gente dar um new nesse MySQLi, esse new é uma forma de orientação a objeto, mas a gente não vai ver orientação a objeto aqui, mas o MySQLi ele aceita tanto um quanto o outro. E vamos colocar aqui os valores no seu construtor, no abre e fecha parêntese dele. Então temos aqui host, user, password e por fim o banco. Pronto. Com isso daqui deveremos ter uma conexão, mas pode ser que aconteça algum erro. Então, se vamos fazer uma estrutura de decisão aqui, um if, se der tudo certo, se não der nada errado, vamos dizer que está ok. E se der algum problema, vamos escrever que houve um erro. E vamos dizer qual foi esse erro. Para isso, para verificar e tanto dizer se houve um erro ou não, vamos utilizar algumas funções do MySQLi. Vamos colocar aqui MySQLi, underline, erro num. O erro num ele vai aceitar como argumento, é uma função que aceita como argumento uma conexão, a gente tem aqui a nossa com, e ele vai dizer se é verdadeiro e houve um erro, se for falso, tudo deu bem. Então, se for verdadeiro, ele vai mostrar aqui o erro, e como é que ele mostra? Ele vai escrever o erro e concatenar com o resultado de uma outra função, que é a MySQLi erro. E aqui a gente passa também a conexão. Não passa a conexão. Esse daqui a gente não precisa de argumento. Então vamos salvar, vamos verificar. Para verificar, a gente vai colocar aqui na nossa index o nosso require. Require, o nome do arquivo, conexão. Conexão.php. Pronto. Ok, salva. Vamos ver se ele se conectou. Se ele se conectou, vamos ver qual foi o problema que deu. Vamos colocar aqui o nosso sistema. Opa, objeto não encontrado. Só que não vai dar tempo de ver. System, deixa eu ver se eu coloquei o nome do projeto direito. Ah, eu não salvei. Pronto, ok, ele se conectou ao banco. Agora vamos fazer a inclusão de dados. Para fazer a inclusão de dados, vamos precisar de um formulário. Então eu vou criar aqui um código HTML. Pronto, aqui temos o formulário que ele vai ter o action, o action ele vai enviar as informações. Então temos aqui include.php, vamos fazer ainda esse arquivo, ele vai enviar pelo método post e ele vai enviar quais dados? Uma variável nome, uma variável nota. Vai ter texto nesses dois e aqui temos o botão submit. Vamos salvar, vamos verificar aqui F5. Temos aqui o banco ok e temos os valores que vamos depositar no banco. Essa daqui é a página, é o nosso código do incluir.php, que vai incluir os dados. Vamos fazer aqui o nosso require da nossa conexão, para a gente poder se conectar e entregar os valores a eles. Tá? E a primeira coisa que a gente vai verificar é se foi enviado os valores do post. Então temos aqui o set string post ele vai verificar se foi enviado o nome e a nota pelo método post. Se foi verificado, vamos colocar esses valores em um lugar mais, uma variável melhor de ser tratada. Vou colocar aqui nome e nota.
Agora vamos entregar para o banco. Como já temos uma conexão, vamos chamar a função MySQL e query. Nela ela vai pedir duas coisas. Ela vai pedir uma conexão, então vamos colocar aqui a nossa com, e vai pedir uma string, vai pedir um comando SQL para inserir o dado. Então vai ser o insert into aluno nos campos nome e nota. Por que não usamos o código? Porque o código eu coloquei como auto-incremento. Então ele vai colocar vai preencher sozinho. Nota, ela é uma string, então a gente vai precisar colocar aqui uma aspa simples e uma aspa simples. E o nota não, nota é uma numeração, não vamos ter problema com ela. Podemos colocar ela de forma simples mesmo. Quando eles terminarem, vamos chamar aqui a função reader, que ele vai deslocar essa página para uma outra página, ou seja, quando encerrar isso, se deu tudo certo, location index.php, ela vai voltar para index se tudo der certo. Então vamos ver se está tudo ok. Vamos colocar aqui teste. Enviar, parece que deu tudo ok, porque ela voltou para index. Vamos verificar no banco. Vamos colocar aqui aluno. Deu um problema. Então vamos aqui, vamos colocar insert into aluno, que é o nome da tabela. Nome e nota, a gente não precisa do ID, porque o ID é de auto-incremento, então ele vai preencher sozinho aqui o valor de nome e de nota. No caso de nome, a gente colocou entre aspas simples, porque é um nome, ele é um string, e o nota, como é um valor, um valor float, a gente não precisa colocar. Então vamos aqui colocar fulano e um valor para... Vamos colocar aqui 10, enviar, deu ok. Vamos ver aqui no MySQL se tudo ocorreu direitinho. Aluno, vocês podem ver fulano 10. Só que seria mais interessante se a gente visse o resultado. Então vamos voltar aqui para o index e fazer uma tabela para listar os resultados. Vamos acrescentar aqui mais um script no meio do código HTML. Ele vai listar os dados depois do formulário. Então, para isso a gente vai precisar de uma tabela. Eu vou colocar aqui table border. Ok, essa aqui é a nossa tabela. Eu coloquei border 1 para a gente poder ver. Coloquei também um cabeçalho, nome e nota, para poder a gente reconhecer o que vai ser feito. E aí vamos fazer uma requisição para o banco de dados. Para isso vamos criar aqui resultado, uma variável que vai guardar o resultado. Vamos chamar a função MySQL query novamente. Vamos passar a nossa conexão. E vamos fazer o nosso select. Aluno. Não, select asterisco from aluno, da tabela aluno. Pronto, ele vai pegar todos os resultados e vai guardar em resultado. Mas agora a gente vai precisar fazer um laço de repetição. Então aqui vamos usar o while
e vamos colocar, vamos chamar uma função, vamos criar uma variável chamada linha e atribuir a ela um valor. Então essa função ela nos vai dar uma linha toda vez que fazer a interação do laço while. Vamos pegar um valor, colocar em linha, pegar outro, colocar em linha, e aí a gente vai poder pegar cada um dos itens e montar a nossa tabela. Então vamos chamar de novo MySQL i, nunca esqueçam do i, felt array, porque precisamos receber o array em formato de array. Vamos colocar aqui resultado, não vamos precisar desse restante. E agora vamos fazer a interação. Então eu vou colocar aqui algum código HTML. Pronto, temos um código HTML que vai ser gerado com as linhas. Deixa eu salvar. Vamos agora colocar os valores. Como é que a gente preenche os valores? Vamos chamar o array. Então, linha é um array que tem os valores. Vamos colocar aqui o colchete. E o nome do campo, o nome do índice é o nome dos campos. Então, a gente tem aqui nome e nota. Vamos colocar aqui nome e nota. Vamos usar a concatenação. Para junto colocar o valor na saída HTML. Nome, nota. Vamos salvar e vamos ver se está tudo ok. Pronto, observe, como eu fiz o reenvio, aí ele está sempre acrescentando um novo valor. Beltrano, vamos colocar aqui 8. Enviar, observe que ele está sempre acrescentando. Bem, o caderno de exercício tem mais código, tem o alterar e tem o excluir. O excluir é bem mais fácil, o alterar exige um pouco de atenção, só que não temos tempo de ver aqui, mas ele é muito parecido com o incluir e com só mudando a parte do SQL. Então, com isso a gente encerra por aqui e boa sorte. Tchau.